Seguimos com mais destaques. A Petrobras prepara uma redução no preço dos combustíveis, mas enquanto esse anúncio não é feito, o Conselho da estatal aprovou uma quantia bilionária em dividendos. Assunto para o repórter Rodrigo Viga, que também chega ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan. Viga, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O Viga, que está em todos os portais de notícias por conta de um episódio de ontem envolvendo crianças. Parabéns, Viga, gostei muito dessa foto que viralizou. Agora, voltando ao nosso noticiário, quanto a empresa deve pagar em dividendos, hein? Já tem um montante fechado? Fala, Daniel. Boa noite para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Tenho duas crianças, adoro crianças e ainda bem que foi com elas que a gente conseguiu toda essa projeção, toda essa notoriedade. Quem está também sendo bastante notória é a Petrobras, mais uma vez, porque acabou de divulgar o seu lucro no primeiro trimestre, viu, Daniel? Um lucro expressivo, bem grande, da ordem de 38,2 bilhões de reais, mas ainda assim foi um resultado 14,5% aproximadamente menor do que no mesmo período do ano passado, ou seja, no primeiro trimestre de 2022. Por outro lado, o mercado estava esperando um lucro robusto, parrudo, mas menor do que esse divulgado pela Estatal Brasileira de Petróleo. Imaginava que fosse na casa dos 32 bilhões de reais. Lembrando que nesse primeiro trimestre, o barril do petróleo do tipo Brent, entre janeiro e março, teve uma queda de quase 20%, cotado em média 81,2 dólares, e a Petrobras, ela tem os seus resultados muito vinculados à questão envolvendo a cotação do barril do petróleo no mercado internacional, mas a empresa, ela conseguiu dados operacionais, um registro operacional, conseguiu também aumentar suas vendas de diesel, fez importantes e substanciais desinvestimentos, vendas de ativos que permitiram esse resultado significativo de 38,2 bilhões de reais de lucro líquido entre janeiro e março deste ano, embora tenha sido uma queda de 14,4% em relação ao meio período do ano passado, veio acima das previsões de mercado. E diante de um resultado como esse, Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai pagar e distribuir dividendos da ordem de 24,7 bilhões de reais aos seus acionistas. Serão dois pagamentos feitos, um em agosto e outro em setembro. Muita gente deve estar se perguntando, o novo governo não tinha dito que ia mudar a política de dividendos, que tudo seria diferente na nova gestão da Petrobras. Um primeiro ensaio, uma espécie de avant-première, aconteceu nesta quinta-feira, quando o Conselho de Administração encomendou à diretoria executiva um estudo elaborado sobre a mudança nessa remuneração, nesse pagamento de dividendos. Esse estudo tem que ser apresentado até o mês de julho para análise e também aprovação, tudo no âmbito do planejamento estratégico da companhia, que normalmente é revisado nos meses de novembro de cada ano. Agora, a expectativa de que tenhamos, talvez ainda nesta sexta-feira, a ver, como dizem os amigos lá da terrinha, lá de Portugal, né, um corte no preço dos combustíveis, porque os preços aqui dentro estão mais caros do que as referências internacionais. Inclusive, um instituto que é especializado nessa área de petróleo e gás, o INEP, está dizendo que nesse primeiro trimestre, muito desse lucro robusto de 38,2 bilhões de reais tem a ver pela não prática da paridade de preço. Apesar do Brent ter caído, os preços internos aqui no Brasil ficaram mais de 11% mais caros, ajudaram no resultado da companhia, essa interpretação, mas acabaram doendo no bolso dos consumidores, viu, Daniel? Tá certo, vamos aguardar então esses estudos em relação à possibilidade de mudança na distribuição dos dividendos, lembrando que o presidente da República, inclusive, já fez críticas abertas ao modelo adotado, chamou até de loucura, né, Viga? Mudando de assunto,